Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, dia 8 de abril, nós estamos recebendo com muito prazer o prefeito do município de Itanhaém e presidente do CONDESB, Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista, Marco Aurélio Gomes, do PSDB. E o professor Iberê Cirma como comentarista, ele que é especialista em marketing político e também publicitário. Vamos agora às manchetes de hoje. A Paula Paparelli está acamada, por essa razão desejamos a ela um pronto restabelecimento. Mas as manchetes são as seguintes. Jornal na Tribuna. O Museu Pelé já tem data prevista para a inauguração. Será dia 7 de junho. Folha de São Paulo. Deputado ligado a doleiro se licencia. Deputado André Vargas, que era vice-presidente da Câmara Federal. E no Estadão, Estado de São Paulo, Vargas se licencia. A apuração de elo com doleiro vai ao Supremo Tribunal Federal. Santa Portal. A ANAEL define novas tarifas de energia elétrica para 4 distribuidoras. Boc News. Balança comercial inicia abril com déficit de 470 milhões de dólares. GI. Acidente deixa pelo menos 1 morto e 12 feridos. E a UOL. Para 55% da população, Copa trará mais perdas do que ganhos, diz Datafolha. Este é o Jornal em Foque, pela Santa Cecília TV, ao vivo. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos debater a região metropolitana da Baixada Santista. Nosso convidado é o presidente do CONDESB e também prefeito de Itanhaém, Marco Aurélio Gomes. E nós vamos falar sobre os desafios da nossa região. São desafios imensos em áreas fundamentais como mobilidade urbana, integração regional, saúde, habitação, segurança, meio ambiente, entre tantas outras prioridades da nossa região. Mas vamos falar também sobre Itanhaém e principalmente a respeito do sonhado, aguardado aeroporto regional de Itanhaém, que está funcionando, como se sabe, há muito tempo, mas precisa receber uma concessão exatamente para que o aeroporto seja ampliado. E sobre tudo isso, sobre essa polêmica, o prefeito vai falar daqui a pouco. Mas agora nós vamos tratar da previsão do tempo e também do movimento de balsas e estradas, começando pela previsão do tempo. Vamos a ela. A previsão para essa terça-feira é de sol, com aumento de nuvens. A temperatura varia entre 19 e 31 graus em Santos. Estradas. O tráfego é normal no sistema Anchieta Imigrantes, ponto de lentidão apenas na chegada a São Paulo pela Anchieta. Está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônigo Domênico Rangoni também apresentam trânsito normal. Vamos agora às balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações e o tempo de espera é de 12 minutos em ambos os lados. O trecho Guarujá-Bertioga opera com 1 embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila em ambos os lados. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje, a partir das 5 horas da tarde. Você também pode acompanhar o jornal pelo youtube.com/enfoquejornal. Muito bem, posto isto, a questão da previsão do tempo, também do movimento de balsas e estradas, nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta vamos entrevistar o prefeito de Itanhaém, Marco Aurélio Gomes, do PSDB. Voltamos lá. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 vezes. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. O Jornal Boc News está mais perto de você.
O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo, nas 9 cidades da região você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BocNews ao seu jornaleiro. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 8 de abril, e hoje recebendo, com muito prazer, o prefeito de Itanhaém, presidente do Condesb, Marco Aurélio Gomes, do PSDB, e como comentarista, o professor Iberê Cirna, que é especialista em marketing político e publicitário. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Que é a seguinte: as mudanças anunciadas para o mês que vem no atendimento obstétrico da Casa de Saúde de Santos repercutem na região. A reportagem é de Felipe Gongola. Vamos ver. Os cartazes traduziam o sentimento de indignação. Cerca de 50 mulheres, entre mães e gestantes, se reuniram na Praça da Independência de Santos para protestar. A manifestação, organizada pelas redes sociais, tinha como objetivo alertar sobre os problemas que o fechamento do pronto-socorro obstétrico da Casa de Saúde podem causar para as grávidas da região. Tem muita mulher em Santos que está indo atrás do parto natural, do parto humanizado, e a Casa de Saúde era a nossa melhor opção até ela começar a retroceder nas decisões que ela tinha até ano passado. Patrícia é uma das grávidas que pode ser prejudicada. Ela está de 9 meses e pode ter o bebê a qualquer momento. O primeiro filho nasceu na Casa de Saúde, já o segundo... Como parto normal não tem como eu saber a data, eu vou esperar para ver no dia realmente como que vai estar a situação, porque eu estou numa insegurança, né? Depois de ficar 1 hora na praça, as mães saíram em caminhada pelas ruas de Santos. Nos prédios, algumas pessoas incentivaram o ato pacífico. Depois de alguns minutos, elas chegaram até a frente da Casa de Saúde de Santos. Parto humanizado, não agendado. Além de protestar contra o fechamento do pronto-socorro obstétrico da Casa de Saúde de Santos, as gestantes pedem o auxílio para a realização do parto domiciliar. Mas, segundo os médicos, a região não comporta esse tipo de procedimento. Quando a gente faz um parto domiciliar, a gente precisa ter um respaldo de hospital, um respaldo de locomoção dessa gestante em qualquer urgência do bebê. É necessário que tenha um pediatra junto com a equipe que está fazendo o parto domiciliar. Então, assim, de imediato, não dá para fazer parto domiciliar em Santos. Há 10 dias, a administração do hospital anunciou que a partir de 1º de maio, o PS obstétrico não vai mais realizar atendimento emergencial. O motivo? Déficit financeiro. Partos agora só agendados. A média de nascimentos por mês no hospital era de 300 bebês. Segundo a médica, o objetivo é negociar com a direção da Casa de Saúde a prorrogação do fechamento da maternidade por 6 meses. Eles querem uma atividade mais lucrativa, nós não temos nada contra, eles podem ter, a gente está pedindo só um prazo um pouquinho maior. Muito bem, aí está a reportagem e uma passeata de gestantes, hein? Uma bela manifestação essa, aplaudida pela população, enfim. Então, as parturientes preocupadas com toda essa polêmica em torno do PS obstétrico, o fechamento da Casa de Saúde de Santos, a maternidade de São Lucas também ameaçou fechar, mas agora parece que voltou, enfim. E as autoridades de saúde estão tentando resolver e tem até o fim do mês para resolver essa questão. Mas saúde, a par dessa questão dos PS obstétricos, é um tema essencial, básico e é um problema comum a todos os municípios do Brasil e, é claro, da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Portanto, é um dos grandes desafios do Condesb, prefeito. O senhor hoje é presidente do Condesb, prefeito de Itanhaém, além de evidentemente, lida com a questão da saúde pela sua importância fundamental. Nesse sentido, prefeito, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: o que é que a nossa região precisaria para, se não solucionar, mas pelo menos amenizar os problemas na nossa área de saúde? Bom dia, obrigado pela presença, prefeito. Bom dia, Chico. Bom dia, professor Iberê.
realmente uma questão complexa, né, quando a gente fala de saúde pública, até porque a gente não se fala mais de políticas públicas de saúde a nível municipal. A gente vive numa região metropolitana e as decisões e as ações de agora em diante têm que ser tomadas nesse sentido, pensando sempre nos 9 municípios, até porque, indubitavelmente, tudo que acontece em Santos, em Guarujá ou em Itanhaém reflete nas cidades vizinhas. Claro. Então, eu acredito que é um dos grandes desafios do Condesb, realmente traçar novas metas, traçar novos desafios, principalmente nesse assunto tão importante. A gente tem procurado, já nesse pouco tempo à frente do Conselho, traçar uma agenda positiva, com metas bem definidas, para que a gente possa, principalmente, ter força, né? A região metropolitana precisa estar unida, estar agregada, para que a gente tenha voz e possa ser ouvida, seja pelo governo do Estado, pelo governo federal, em ações tão importantes. A gente, se cada um fechar os olhos e deixar... Hoje é o problema do prefeito de Santos, ele que resolve, a gente sabe que realmente até o espírito do Conselho Metropolitano ele vai ficando de lado, e é isso que a gente precisa resgatar. Agregar os prefeitos, traçar essa meta positiva, né, essa agenda positiva, para que a gente possa avançar não só na saúde, mas na mobilidade, no desenvolvimento econômico, na habitação, para que a gente tenha êxito. Agora, lá em Itanhaém, prefeito, o hospital regional, enfim, é considerado um hospital modelo, quer dizer, uma referência, está sendo ampliado agora. Qual é o segredo, qual é a receita para funcionar bem um hospital público, né? O hospital de Itanhaém, na realidade, há tempos atrás, ele era municipalizado. Foi fechado, reformado, e quando reinaugurado, houve uma grande força política para que ele fosse transferido para a gestão do Estado. Então, hoje é um hospital regional com gestão do Estado. Quem faz a gestão lá é o Consaúde, né, o consórcio de municípios lá da região. O segredo talvez seja realmente, partindo do Estado, mas também do município de Itanhaém, realmente o espírito regional. A gente sabe que, por estar localizado em Itanhaém, grande parte da sua ocupação é por moradores ali de Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, mas a central de vagas faz bem a acomodação de toda a região. Hoje o hospital recebe um investimento de cerca de 60 milhões de reais para sua ampliação, que vai passar de 80 para 240 leitos. Provavelmente a partir daqui 20 meses a gente deve estar inaugurando ampliação e reforma do atual hospital. Então é uma obra que nos orgulha muito, vai nos ajudar sensivelmente aqui na região metropolitana, mas a gente sabe que não é a solução de todos os problemas. Claro. Né? Você precisa de mais investimentos aí na saúde preventiva, na rede básica. O hospital realmente é o fim, né? A gente não quer chegar lá. E eu acho que os municípios realmente precisam, com todo o apoio do Estado e do governo federal, fazer um incremento das suas políticas públicas na saúde preventiva, na saúde básica, no médico da família, que eu acho que é o caminho para que a gente possa avançar. Sim, essa é a típica obra metropolitana, porque antes os pacientes vinham para Santos, para São Vicente, e o Hospital Regional de Itanhaém veio realmente preencher uma lacuna importante na área da saúde pública. Professor Iberê, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, é um prazer estar acompanhando o prefeito. Eu acho que o prefeito colocou bem, com muita elegância, obviamente. Mas, prefeito, a gente fica um pouco preocupado, é que o senhor fala na cifra de 60 milhões aí, se nós fizermos uma comparação com um único estádio de futebol para a Copa, é uma coisa que nos deixa com os olhos cheios de lágrimas. Então, é assim, saúde pública no país vai ficar os abnegados, como está ficando o Condesb, os prefeitos. Tem que segurar isso aí, porque é lá que mora o seu munícipe, é lá que ele precisa do hospital. Então, nós estamos a algum ponto, né, dizendo assim, é tão carente a situação da saúde. E olha que ainda a região metropolitana ainda até se posiciona bem, porque tem em Santos uma rede hospitalar interessante, né, que suportou muito até que se fizesse o de Itanhaém. Então, assim, a saúde, nós precisávamos aí pelo menos uns 10 anos e aumentar uns 3 ou 4 zeros nesses 60, porque senão nós não vamos sair disso. Eu sei o desespero que é. A região metropolitana, a briga, eu tive no Condesb, o prefeito sabe disso, dirigindo a agência metropolitana, e a gente sabe o esforço feito pelos 9 municípios para que possa atender esta região. Mas não depende só dos 9 municípios, nem só do Estado. A política brasileira para a saúde é lamentável. Nós estamos falando de uma região onde até o hospital pode crescer. Vamos parar para pensar, prefeito, na região que nem hospital tem.
Quer dizer, isto é uma verdadeira brincadeira. E aí eu tenho falado reiteradas vezes, quando se fala em 60 milhões para um hospital, maravilhoso. Só a cobertura de um dos estádios lá no meio do mato, lá no Amazonas, sei lá onde é que construíram, só a cobertura dava para construir uns 10 hospitais desses. Então essa brincadeira é que lamentavelmente a gente tem que parar no Brasil, senão não vai ter solução. O senhor tocou num assunto interessante, porque eu fiz questão de destacar aqui que são 60 milhões de investimento na reforma e ampliação, na construção e ampliação, mas o custeio também é feito por parte do Estado. Sem dúvida. Porque o que tem se acontecido ultimamente aqui no nosso país é a inversão de valores. Eventualmente os governos aí superiores vai lá, te fornece recursos para a construção de um prédio novo, que custa aí 2 milhões, de repente uma UPA, um centro de especialidades, mas ele custa os mesmos 2 milhões por mês para manter. E geralmente essa responsabilidade é transferida para o município, que quebra. Se o hospital de Itaém, que como disse o Chico, está funcionando, é porque realmente tem inversão e a gestão do governo estadual. Se dependesse do município para fazer essa gestão, que chega a cerca de 3 milhões por mês, a gente não teria condições. Então isso é a reestruturação do Pacto Federativo. Sem dúvida. Eu acho que é o momento de discutir agora. Porque, eu vou dar um exemplo, nós, além da reforma do Hospital Regional, nós temos também para inaugurar uma unidade de pronto atendimento, que foi destinado 1,5 milhão para a construção do governo federal. O município entrou com mais 1,5 milhão para a construção, só que eu vou ter uma despesa de 1 milhão por mês. Quer dizer, onde está a vantagem, né? Tem um prédio novo, mas quanto vai custar para os cofres municipais? E os municípios não aguentam mais, professor. Então. Os municípios estão quebrando graças a essa política que vem sendo adotada no país. Nós temos um exemplo bem emblemático aqui, que é o Hospital dos Estivadores aqui em Santos. O senhor acompanhou, isso foi discutido na região. O Hospital dos Estivadores vai precisar de 1.500 funcionários, gente. Eu pergunto, quem é que aguenta isso? O custeio, e eu me lembro aí, até o saudoso ex-prefeito de Itaém, o Bifulco, na época da construção, era ele que era o prefeito, ele dizia, professor, construir é fácil, custeio é que ninguém aguenta, esse é o grande problema. Santos, por exemplo, pode usar isto como exemplo. Eu tenho um belíssimo hospital, muito bem localizado, reformado, e quem é que vai bancar esse 1,5 milhão, 2, 3 milhões por mês? Professor, o provedor da Santa Casa, o recém-possado Félix Ballerini, esteve aqui no programa, ele disse o seguinte, quer dizer, a diária do SUS, a diária que o SUS paga para os hospitais filantrópicos, no caso a Santa Casa de Santos, quer dizer, responde apenas por 60% da despesa. Ou seja, o paciente, o hospital é obrigado a bancar 40% da despesa de uma diária, prefeito. É difícil sobreviver assim. E nós temos outro agravante, né? Tem a lei de responsabilidade fiscal, a Constituição, que te limita a despesa com gasto com pessoal. A nossa região, as nossas cidades aqui, as 9 cidades, têm crescido num ritmo que os nossos orçamentos não acompanham. Como que você faz frente a essas despesas? Novas despesas, não é verdade? Agora, prefeito, o senhor diria que a saúde é o principal desafio da região, ou seria mobilidade urbana, ou seria habitação, enfim, ou seriam todos os grandes desafios da nossa região? Eu acredito que a gente tem alguns grandes desafios. A saúde, acho que sempre é prioridade em qualquer governo, em qualquer trabalho de região metropolitana, principalmente. Mas aqui na nossa região nós temos o desafio do desenvolvimento econômico, né? Que é uma região que realmente vem crescendo e nós precisamos preparar a região para um crescimento ordenado. Nós temos a questão da mobilidade urbana, que tanto preocupa principalmente aqui a região de Santos, Cubatão, Guarujá, entre outros, habitação, segurança pública, que não entre aspas, um privilégio só nosso, né? Essa problemática toda que vem se instalando. Mas eu acredito que nós precisamos trabalhar com prioridade, né? Não adianta querer abrir um leque desse tamanho, falar nós vamos resolver tudo em tão pouco tempo. Então é priorizar. Nós teremos agora no Condesb, o mês que vem, a apresentação do nosso plano de desenvolvimento estratégico da região metropolitana, que é um plano que vai apresentar os principais desafios, principais propostas, projetos aí, estruturantes, até o ano de 2030. Então vai ser um instrumento muito forte para que as 9 prefeituras e o Condesb, de comum acordo, possam pautar as principais ações, considerando o caráter metropolitano. E pelos próximos 15 anos. Exatamente. Então a gente vai ter, em cima dele, a gente vai poder estabelecer uma agenda positiva, com as principais prioridades, para poder estar pleiteando junto ao governo do estado, ao governo federal, grandes soluções, né? A gente sabe que leva tempo, mas você precisa começar. Né? A gente às vezes se depara com alguns pessimistas, mas isso é médio prazo. Médio prazo, mas você precisa começar agora, senão nunca vai acontecer. E esse plano eu acho que vai ser uma ferramenta, um instrumento muito forte para a atuação dos 9 prefeitos daqui em diante e do governo do estado também.
Professor. Então, eu acho interessante, e é muito própria esta fala do prefeito, para que você que está nos assistindo aí, entenda a dificuldade e o esforço que um prefeito, seja de qualquer município, é obrigado a fazer para poder atender aquele que está diretamente ligado a ele, que é o munícipe. Então, as pessoas imaginam assim, o prefeito é o último, é o fim da linha. Ele vive com o chapéu na mão, batendo na porta do Estado, vive com o chapéu na mão, esperando que o governo federal, por alguma ação política, vá lá com a minha casa, minha Bolsa Família. E o prefeito é obrigado, porque a primeira porta que o cidadão bate é o vereador e o prefeito. Vai lá, seu prefeito, olha o buraco. Aí eu pergunto... É sábado, domingo, feriado, ele tem o orçamento, e aí muito bem colocado, ele tem um orçamento reduzido, tem uma lei de responsabilidade fiscal, ele tem toda essa multiplicidade de problemas a serem resolvidos que não depende do prefeito. O prefeito tem que fazer das tripas o coração para poder ter o desafio. Nós estamos falando de saúde. Pô, eu até vou brincar aqui com o Marco, eu não tenho ouvido falar muito de Itaém, eu brinquei com ele até fora do... É interessante que o prefeito, às vezes, consegue, de alguma forma, motivar os seus funcionários, a sua rede de saúde, para atender o munícipe. E o funcionário da saúde é um abnegado, né? Porque é o cara que trabalha sem nenhuma política vinda de cima, nem do Estado, nem da União, acaba estourando nele lá. Então, a gente fica um pouco preocupado que toda vez que se fala com o prefeito, parece que o prefeito é que não faz nada. Não, pelo contrário, o prefeito não dorme. Quem dorme são os outros, aquele que depende da caneta. Garanto que muitos aí estão até viajando para o mundo afora, se hospedando em hotéis aí de não sei quantos mil a diária, mas não está aqui na situação do prefeito, onde ele não pode sair nem domingo. O Marco, se vai no supermercado, o povo vai parar ele para perguntar lá como é que faz. E ele depende de outros. Você sabe o que eu costumo dizer? Mas a relação com a população é boa, né, prefeito? Eu costumo dizer, e é uma realidade, que o orçamento da prefeitura é igual ao orçamento da nossa casa. Sem dúvida. Tem lá dividido, né? Transporte, educação, saúde, alimentação, saúde. E para você, quando você prioriza um determinado assunto, e nós priorizamos a saúde pública na cidade de Itaém, você acaba tirando de outro lugar. Eu, o ano passado, investi 32% do meu orçamento na saúde pública, mais do que o dobro exigido pela Constituição. Mas lá nós conseguimos completar o quadro com médicos na rede básica, que era defasado, conseguimos instalar o centro de especialidades num prédio novo, reformamos e ampliamos 5 unidades de saúde, e agora vamos inaugurar o novo pronto-socorro. Então são ações que a médio prazo, eles vão trazendo algum resultado para a cidade, mas com muito custo, como você disse. E o que a gente espera é realmente uma atenção especial dos outros poderes para fazer parte dessa divisão. É muito fácil, como você disse. Você vai no supermercado, vai fazer a feira, eu costumo andar em todos esses lugares, vou no campo de futebol, e as pessoas te cobram, prefeito, eu fui lá e tivemos uma dificuldade, atrasou um pouquinho para atender. E muitas vezes você pega urgência e emergência, aquele dia que aconteceu alguma coisa, faltou um médico. A impressão que dá é que o prefeito não colocou médico no pronto-socorro. E não é assim, né, gente? Aliás, o senhor tem médicos estrangeiros lá? Nós temos 2 e estamos para receber mais 2 agora. E então, é satisfatório o atendimento? Não, estão trabalhando, são profissionais dedicados, embora a gente até se sensibiliza, né? Porque esse programa do governo federal, embora tenha ajudado os municípios, porque realmente a rede sempre está defasada, né, no que diz respeito à contratação de profissionais, mas é uma discrepância muito grande o que eles recebem para o médico brasileiro. Sim. E você fica em Itaém, por exemplo, se eu não aprovasse uma lei municipal e assegurasse lá o pagamento de alimentação e moradia para os médicos, estariam passando fome lá na cidade. Mas não, pera, prefeito, mas tem que explicar esse direito, porque na verdade, cada médico desse, eu não tenho nada contra, que são excelentes profissionais, pelo que me consta e pela mídia, parece que recebem 10 mil reais ou 12 mil reais. Aí que eu fui entender que, na verdade, o coitado fica com 1.000, os outros 11 ou 10 vai para o governo de Cuba. Exatamente. Então, aí você tem cubano lá ou não? Entendeu? Então, essa coisa que precisa ficar clara. Segundo informações que obtivemos, não chega a R$1.000 que o médico cubano recebe, o restante fica entre o governo cubano e uma organização social daquele país. Pan-americano e tal. Uma transação até esquisita, né? E eles recebem pouco menos de R$1.000. Imagine, alimentação, estadia. Então, por exemplo, em Itaém, nós despendemos para cada médico estrangeiro mais R$1.500 entre alimentação e a moradia.
para poder facilitar e poder estimular o trabalho dos médicos também. Então vamos deixar até para o telespectador pensar, né? Se ele veio para cá para ganhar menos de 1.000, imagine lá quanto que ele ganhava. Exatamente. Fica exatamente a dúvida e o questionamento do professor Iberê. Nós vamos, prefeito, para um rápido intervalo, voltaremos em seguida no Jornal em Foque. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 8 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o prefeito de Itanhaém e presidente do CONDESB, o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista, Marco Aurélio Gomes, do PSDB, e o professor Iberê Cirna como comentarista, ele que é especialista em marketing político, publicitário e ex-diretor executivo da Agência Metropolitana do CONDESB. Prefeito, neste bloco eu queria falar um pouco a respeito de habitação. Fala-se muito aqui na região, ultimamente, em mobilidade urbana, como grande desafio, e de fato é um problema seríssimo, especialmente a questão logística, face aí às necessidades do nosso porto, o maior porto da América Latina, enfim. Mas eu não escuto falar muito em habitação, que é outro problema fundamental, e há necessidade de investimentos, o déficit é imenso no Brasil e na nossa região metropolitana da Baixada Santista também é altíssimo. Eu queria saber o seguinte, o que o CONDESB, prefeito, e depois, evidentemente, o município de Itanhaém tem feito, tem desenvolvido, que projetos, que iniciativas em favor da habitação popular? É realmente um assunto de extrema relevância, né? A gente percebe, principalmente nas cidades aqui da região metropolitana, onde há maior concentração da população, um déficit muito grande, que é causado principalmente por alguns fatores, né, que precisam ser examinados, principalmente pelo governo federal, que tem lá o Minha Casa Minha Vida, e também agora o governo do estado com a Casa Paulista, que se diz respeito ao preço da área, né? Você percebe que as construtoras que se habilitam na construção acabam fugindo um pouco aqui da região, porque nas continhas que fazem ali para investimento, percebem que aqui realmente não é um investimento rentável. A área é muito cara, para pouco retorno em razão dos financiamentos que são feitos. Então eu acho que realmente os dois governos precisam recalcular esse investimento que é feito, recalcular em cima da necessidade, do custo-benefício para a população, até porque a gente tem na própria região metropolitana uma realidade diferente em Itanhaém, por exemplo. Itanhaém, como tem uma cidade com território muito grande, a gente ainda consegue destacar áreas ainda com valor de mercado muito baixo e que viabilizam os empreendimentos. Sim. No governo anterior foram entregues quase 2.000 unidades habitacionais em Itanhaém, com déficit de 5.000 famílias. E agora já estou investindo, já conseguimos viabilizar, já estamos em construção 1.384 unidades no bairro do Guapurá, em fase já de aprovação de mais 500 no Jardim Tanise. Então, quase mais de 50% do nosso déficit será, até o fim deste mandato, será contemplado. Mas graças a essas razões, área mais barata, que viabiliza o empreendimento e estimula o interesse dos grandes empreiteiros, vamos dizer assim, que apresentam seus projetos no Minha Casa Minha Vida e no Casa Paulista. Então, acredito que o Conselho vai precisar... Inclusive, eu vi a semana passada um artigo do prefeito Mourão,
na tribuna, destacando exatamente essa problemática, que não se consegue mais apresentar áreas com esse estímulo financeiro para que o pessoal se interesse aqui na região. Então, é um desafio também para o Conselho Metropolitano, levar essa proposta aí eu acho que na questão de habitação, principalmente para o governo federal, que é quem faz investimentos mais pesados, para que a gente possa diminuir esse déficit. Outro dia eu conversando com o prefeito Paulinho também, Paulo Barbosa, me disse que também pretende entregar até o fim desse primeiro governo cerca de 2.000 unidades, que para Itanhaém é muito, mas para Santos acredito que fica muito aquém do que é esperado. Sem dúvida. Professor. Aqui nós temos aí essa problemática da área, né? Primeiro que é cara, escassa e um solo, para quem entende um pouco de engenharia, extremamente complicado para ser construído. Tem mais um agravante, as áreas de preservação ambiental. É outra coisa que ninguém fala. Você pega a Bertioga, por exemplo, criaram o parque, não sei do que, lá para o Orlandino, não tem para onde ir. 92 mil área de preservação. Itanhaém é o maior município da região metropolitana. Então, ainda, como bem disse o prefeito, tem áreas que ainda dá para você atender melhor a sua população. Contrário a Santos, que vive numa ilha e tem a sua parte continental em grande parte preservada. Então, essa equação é meio complicada. Não vai se resolver, né, de uma hora para outra o sistema habitacional brasileiro. Mesmo porque não tem política habitacional. Esta política do Minha Casa Minha Vida é uma política, no meu ponto de vista, eleitoreira. É diferente, né? Nós temos um déficit fantástico, mas temos visto aí também esse investimento no Minha Casa Minha Vida também um pouco capengar, entendeu? Não tem nada dessa coisa, o volume tão grande. E nós temos aí o problema da Serra do Mar, que foi o maior projeto de desocupação dessa área, que tem que ser transferido para algum lugar. E até Itanhaém parece que recebeu, Peruíbe recebeu. Nós temos, assim, um problema sério. Primeiro, o solo. Segundo, o preço. E 3, a área de preservação ambiental, que inibe a implantação de alguns projetos habitacionais. Então, esta equação para a região metropolitana, e fica aí ao presidente do Condesb, tem que ser feita essa equação e levada adiante, mostrando que esta é uma região atípica, ela tem que ser tratada de uma outra forma, senão não resolve o déficit habitacional. Sim, a Câmara Temática de Habitação do Condesb tem necessariamente que fazer propostas nesse sentido, né, prefeito? Dúvida. Uma das grandes propostas que a gente está trazendo ao Conselho é exatamente essa, otimizar o trabalho das câmaras temáticas. Sim. Hoje nós não tem muita Câmara Temática não, prefeito? Exatamente, nós temos hoje cerca de 24 câmaras temáticas, que inviabilizam até mesmo o trabalho, né? A gente tem a equipe, a sua equipe é reduzida, que o professor conhece bem, que acaba se desdobrando para acompanhar todos os trabalhos. Então nós vamos levar à próxima reunião uma proposta de agregar algumas câmaras temáticas, propondo aí cerca de 8 ou 9 câmaras temáticas, mas com grupos especiais, com a coordenação, né, de cada câmara, mas com o grupo especial por exemplo, da questão das bacias hidrográficas, do direito das mulheres, para que a gente possa otimizar o trabalho. Porque 24 câmaras temáticas. Aparecendo o Ministério da Presidente Dilma. Exatamente. Todas as câmaras com representantes dos municípios, com representantes do Estado, inviabiliza. A pessoa acaba deixando de trabalhar no seu município para se dedicar. Sem dúvida. E a estrutura da agência metropolitana, ela é muito precária. É um dos pontos também que a gente vai atuar junto à Casa Civil para poder otimizar isso. A gente tem prefeitos aqui que se queixam até da morosidade na aprovação dos projetos. E eles têm razão. Só que, por outro lado, pela equipe técnica que a AGEM tem hoje, ela tem que aprovar projeto, acompanhar a execução de obras, concluir... E é uma boa equipe. É uma boa equipe. Eu vou dizer, viu, prefeito, tive o prazer de ser o diretor executivo da agência. Tem uma equipe brilhante de técnicos, mas tem um agravante. Não sei se o senhor sabe, o senhor que está nos assistindo, a AGEM não tem um funcionário sequer. Exatamente. Ele não tem nenhum funcionário. Tudo emprestado. Todos são cedidos, emprestados por prefeitura, pela Implaza, pela secretaria não sei da onde. Ele não tem. O orçamento da AGEM, lamentavelmente, a agência metropolitana é escasso. Mal dá para pagar as instalações que ocupam a agência hoje. Então, é assim, a agência metropolitana, para que ela possa viver e realmente cumprir o seu papel, primeiro, não é mudar funcionário, porque os que estão lá
são competentes, técnicos e envolvidos com a região metropolitana. Porém, você não tem estrutura. Então, ou definitivamente nós fazemos uma região metropolitana para valer, com voz, com respeito pelas autoridades maiores, com o poder de decisão de algumas ações que são metropolitanas, ou então nós vamos ficar fazendo projeto, correndo atrás, fazendo câmara temática, e já dizia lá o meu falecido avô, quando não quer resolver, cria uma comissão que aí não vai mesmo, entendeu? Então, gente... É importante destacar, né, professor, que a agência ela tem o papel de executar as decisões do Conselho. Sem dúvida, exatamente. É o braço executivo, né? O Conselho precisa funcionar, né? Estado e municípios, claro. Mas a agência também precisa ter o poder de execução. Sem dúvida. Então, vai parar em algum lugar. É o braço executivo do Conselho de Desenvolvimento, que foi recentemente, elegeu recentemente o prefeito Marco Aurélio Gomes, que está tentando dar um dinamismo exatamente para o Condesb. Agora, prefeito, há um tema que é obrigatório, que é o aeroporto Itanhaém. Depois de toda aquela atrapalhada do governo federal, vai portaria, volta portaria, não era essa portaria, um engano do funcionário e tal, da Secretaria de Aviação Civil. Como é que está essa questão, prefeito? Nós tivemos em Brasília, acho que eu tive a oportunidade de mencionar, cobrando exatamente do ministro Wellington Moreira Franco, uma posição, né? Essa história toda, essa atrapalhada que aconteceu, que foi atrapalhada, não foi fácil de digerir, né? A verdade é essa, a gente não quer fazer conclusões precipitadas, mas foi uma grande atrapalhada. O aeroporto Itanhaém, que eu chamo de aeroporto metropolitano de Itanhaém, é um aeroporto pronto, que vem com uma execução de trabalho muito boa, voos executivos, operações offshore da Petrobras, e a grande saída para que ele realmente fique consolidado aqui na região seria a concessão realmente para a iniciativa privada, principalmente porque o modelo adotado garantiria investimentos para os voos comerciais, que desafogaria toda a nossa região, até parte de São Paulo, acabaria utilizando o nosso aeroporto, que tem uma pista de 1.350 metros de extensão, maior que a de Santos Dumont. Temos lá um terminal de passageiros adequado e um terminal em fase de conclusão, construído pela Petrobras, para 60 mil passageiros por mês lá no nosso aeroporto, mostrando realmente que ele é um aeroporto consolidado, mas estivemos lá e tivemos a garantia de que em 30 dias teríamos uma resposta. Já se foram aí cerca de 45 dias e tivemos a resposta que foi aberta novamente, a fase de consulta pública, para que o governo federal possa estabelecer as novas diretrizes. Até tudo bem, a gente não quer polemizar o tema, mas nós queremos a solução. Então estamos acompanhando essa consulta pública, já sugerindo também que seja mantido o modelo oficializado pelo governador, né, de concessão de 5 aeroportos num único lote, para que eles possam se viabilizar mutuamente. E estamos aguardando agora os próximos passos para ainda este ano podemos ter a garantia aí da concessão do aeroporto. E o Condesb tem que ficar em cima disso. Aliás, o Condesb teve um papel... Senão, uma nova atrapalhada vem por aí, nós estamos em ano eleitoral, é um ano difícil, as coisas não funcionam. Só para ter uma ideia, durante o ano passado, professor Iberê, foram registrados 21.469 pousos e decolagens no aeroporto Itanhaém, o que mostra claramente a importância desse equipamento. O Conselho, inclusive, teve um papel importante, porque quando aconteceram todos esses fatos, eu ainda não havia assumido a presença do Conselho. Mas levei a discussão a uma das reuniões ordinárias, né? E prontamente os prefeitos se mobilizaram, subscreveram um documento que nós apresentamos à Secretaria de Aviação Civil, inclusive a prefeita Antonieta, que também tem a questão do aeroporto de Guarujá, foi a primeira a se colocar à disposição, e no dia seguinte ela tinha uma audiência com o vice-presidente Michel Temer, e levou pessoalmente a nossa demanda também ao governo federal, e na sequência nós fomos atendidos lá. Então eu acho que é esse espírito que sempre deve prevalecer no Condesb. Não é porque está em Itanhaém, é porque está em Guarujá. É pela importância. É metropolitano, vamos dar as mãos, como nós fizemos também na questão da mobilidade, né? 9 prefeitos com os técnicos, fomos a Brasília, conseguimos incluir a inclusão no PAC Mobilidade. Então eu acho que esse espírito que tem norteado aqui para frente todos os trabalhos do Condesb. Sem dúvida, professor. Então, eu vejo assim, Itanhaém, ele tem mais uma outra coisa que pelo menos é atravessada na minha garganta, que até agora ninguém me explica, que é a estrada Palheireiros-Itanhaém. Esta coisa, outra vez eu tive a oportunidade de estar com o prefeito num outro programa e já comentamos isso. Isto é uma obra, uma decisão pior do que... Santa Ingrácia, como diria o saudoso Oswaldo Justo. Entendeu? Não vai, porque ali porque o macaco tem que ter uma rede para pular, uma tartaruga por baixo.
ali é meio ambiente, aquela coisa, e nós estamos vivendo o que vivemos nessa ligação que temos com a capital e a região metropolitana, né? Que afeta a todos. Quem sobe e desce aqui sabe a dificuldade que é. E a região de Itanhaém, tem lá, essa estrada já existe, inclusive. Não. Tá lá, assim, é meio um caminhinho, coisa que eu, né? Ele vai lá, o jipe, aquele jipinho, coisa, vai. E não consegue fazer absolutamente nenhum passo adiante. E eu escuto isso desde a época do empreendimento da Xuxa, que não deu certo. A gente já escutava aquilo lá atrás. Então, é curioso que, muito bem, que reflete na região metropolitana, a estrada de Parelheiro. Então não tem mais essa coisa, é para Itanhaém. Tem um novo projeto agora que é o Via Mar, né? Uma nova ligação. Projeto nós estamos... Ferrovia, vai ser projeto nós estamos bastante, Chico. Prefeito, eu gostaria que o senhor comentasse essa questão de Parelheiros e também do Via Mar no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. As mulheres são maioria da população. Estão em maior número entre os eleitores e possuem maior nível de escolaridade. Por outro lado, ainda ocupam poucos cargos políticos no Brasil. Até quando vamos deixar que eles falem por nós? A nossa voz precisa ser ouvida. Vamos fazer parte da política. Vamos fazer parte da solução. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 8 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o prefeito de Itanhaém e presidente do Condesb, Marco Aurélio Gomes, do PSDB, e o professor Iberê Marketing, Iberê Cirna, especialista em marketing político. Ele logo pode agregar o marketing ao nome Iberê Marketing Cirna, assim como Luiz Inácio Lula da Silva. Tá certo, professor? Mas, enfim, eu gostaria, agora, prefeito, que o senhor comentasse a pergunta que o professor Iberê Cirna deixou no bloco anterior com relação à estrada Parelheiros de Itanhaém e também sobre esse novo projeto chamado Via Mar, ligando Suzano pelo Rodoanel até a nossa região. Como a gente colocou, né? Eu acho que os governos precisam trabalhar com prioridade, né? Sim. Há mais de 20 anos, né, professor? A gente escuta a história da estrada ligando Itanhaém a Parelheiros, que agora já mudou até já existe um novo conceito. Para ficar mais 20 anos, viu, professor? Seria Itanhaém ao Rodoanel. Sim. Mas sabe que, falando em prioridades, a gente dentro do trabalho que desenvolve na nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós traçamos agora, avançamos em alguns outros projetos e traçamos agora como meta realmente colocar embaixo do braço o projeto dessa nova estrada. Eu falo que é prioridade, porque é uma região que cresce tanto como a nossa. Temos o problema aqui do congestionamento na descida da Anchieta, Imigrantes. E entendo que aquela estrada ali pode ser um grande fator positivo para o crescimento, para o desenvolvimento e para o desafocamento aqui da região de Santos, Guarujá e Cubatão. Então nós vamos olvidar nossos esforços daqui em diante para sensibilizar o governador, sensibilizar o governo do estado, no sentido da importância daquela estrada. Porque somado a ela, o nosso aeroporto metropolitano, somado a ela, todos os projetos que tem a Mongaguá, Peruíbe e Praia Grande, tem feito também no sentido de crescimento para desafogar essa grande demanda que a gente tem aqui na cidade de Santos. Então, acho que é de suma importância para que não fique mais 20 anos, como o senhor colocou. A gente vai escutando história, né? Está sendo projeto, e as coisas precisam, como eu disse no início também, precisam começar a acontecer.
É médio prazo. Médio prazo mas precisa começar. Qual que é o marco inicial? Com uma estrada também, esse novo projeto que foi apresentado aos 3 projetos. Eu vi que os prefeitos receberam com bons olhos, né, o projeto, mas ele também precisa começar. Não pode só ser colocado... E o Condesb tem de acompanhar também. Exatamente. Acompanhar bem esse novo projeto. Agora, prefeito, falando nessa questão toda de mobilidade, enfim, dos gargalos, dos desafios da nossa região nessa área de transporte, nós vamos ter agora, na semana que vem, mais um feriadão. Depois vamos ter um outro em maio, dia 1º de maio, e no meio o aniversário de Itanhaém, no dia 22 de abril, 482 anos. É isso mesmo, prefeito? A programação já está pronta. E como é que o senhor está se preparando para esses 3 momentos? Quer dizer, feriadão, de Semana Santa, o aniversário e depois 1º de maio. Você sabe, Chico, que a gente costuma dizer em Itanhaém que Itanhaém já foi uma cidade de temporada e feriados prolongados, porque a gente tem recebido uma quantidade tão grande de turistas aos finais de semana, talvez pela facilidade de locomoção, pelas vantagens que a cidade apresenta, que realmente a gente já vem se preparando com a questão aí do atendimento na saúde pública, limpeza de praias, limpeza do centro histórico. São ações que a gente já trabalha permanentemente. Mas principalmente aí em razão um feriado que para nós é importantíssimo, que é o feriado do dia 22 de abril, né, que vai se prolongar o 21, que é Tiradentes, mas com uma grande programação para a população, principalmente da cidade. Teremos grandes inaugurações. Sim. Grandes o que já está previsto, prefeito? Nós vamos inaugurar lá o nosso novo pronto-socorro, a nossa UPA, né, lá no Sabaúna, que é um prédio, como eu disse, que a gente já planejou, teremos grandes despesas, mas um prédio adequado, moderno, com equipamentos todos novos, para atender a urgência e emergência na cidade de Itanhaém. E ato contínuo, vamos reformar o antigo pronto-socorro também, que precisa de reformas, de adaptações. Vamos iniciar, dentro do nosso programa de governo, a gente está com uma importância muito grande das obras de infraestrutura nos bairros da cidade, principalmente os mais periféricos. Então iniciamos, no aniversário da cidade, um pacote de cerca de 8 milhões de obras de saneamento e pavimentação na região da CESP, contemplando 100% do bairro Iemanjá, Rita Graciosa, Jardim Tanísio, Moarama e Jardim América, com obras dessa magnitude. Vamos atender uma quantidade de moradores muito grande e assinar também uma parceria para investimentos de mais 23 milhões também para obras de infraestrutura, que aí vamos estar contemplando a região do Gaivota, região da Nova Itanhaém. Construiremos a Nova Cabo Sul, que é uma avenida que corta um dos bairros mais populosos da cidade também, com drenagem e recapeamento de toda a avenida. Além de outros eventos como o desfile cívico, o hasteamento da bandeira. Teremos lá a nossa 10ª festa de peão, que também é uma parceria da iniciativa privada com a Prefeitura de Itanhaém. Então, no show de aniversário, a gente contratou o show do Michel Teló, para contemplar os moradores da cidade. E os outros shows vêm de origem da iniciativa privada, que há 10 anos vem se instalando na cidade e fazendo realmente uma grande festa. Queria aproveitar para convidá-los aí para participar. E a todos os telespectadores aqui do Jornal em Foque, porque emenda o feriadão, hein? Pega a Semana Santa, pega a Sexta-feira Santa, Sábado de Aleluia, Domingo de Páscoa, Tiradentes e depois você já viu? Luan Santana no primeiro dia, Bruno e Marrone, Grupo Revelação, Michel Teló, e encerramos o evento com um show gospel do Danese, que tem aquela música famosa que todo mundo gosta de ouvir. É uma bela programação, portanto, aí, artística e cultural. Interessante, que o prefeito não deixa por menos, não. É um mês de festa. Um mês, começa logo no dia 3, 4 e vamos embora até o final do mês. E aí, prefeito, eu até agradeço aí o convite e vou revelar aqui, não sei se sabe que o Francisco Lascala é um grande peão boiadeiro. Ele não perde um, então nós estaremos lá. Eu acho que até Itanhaém, um mês de festa, merece a população de Itanhaém, porque é uma população, eu falava antes, que trabalha, quieta, não tem muita confusão, o prefeito está se virando no que pode e tem que festejar sim. 482 anos, no maior município, crescendo do jeito que está, e o prefeito tão novo, né? O prefeito só falou uma coisa aqui que eu não entendi direito, que ele vai a campo de futebol. O senhor joga bola, prefeito? Eu, modéstia à parte, já me apresentei muito bem lá nos gramados de Itanhaém, viu, professor? Mas você sabe que você colocou um mês de festa e eu preciso destacar outras obras também que terão início agora no mês de aniversário, né? É a obra a construção do nosso centro de convenções,
no antigo Yacht Club, vocês devem conhecer ali, um lugar privilegiado, na Boca da Barra, ali da cidade de Itanhaém. Vamos iniciar a construção do nosso centro de abastecimento, vamos demolir o antigo mercado municipal, ali no centro histórico da cidade, e construir ali o centro de abastecimento, que vai ter o banco de alimentos, processamento do pescado e a feira do agricultor, para prestigiar também o agricultor local. Estamos a todo vapor com a obra do Teatro Municipal, ainda não tem teatro, além de todas as outras obras que eu já anunciei. Mas só fazendo um parênteses, que o Chico não vai poder montar esse ano lá no rodeio, porque o nosso rodeio ele tem um formato um pouco diferente. Ele não vai ter a montaria em bois, a utilização de esporas, daqueles instrumentos. Não tem pode, questionamento, né? Porque, Tem sem questionamento. Dúvida, sem dúvida. Então nós faremos uma festa do peão, com as provas do tambor, com a... Mas professor Iberê, o senhor não imaginou que o Francisco subisse a um boi? Jamais. Ele come o boi no rolete, por isso que ele é um peão boié. O boi no rolete, o Chico não perde, e assim por diante. Só se for na churrascaria, viu, professor? Que é a única maneira. O contrário não é possível. Mas, enfim, prefeito, nós já estamos aproximando do final do programa e nós temos eleições gerais neste ano, prefeito. E o senhor é do PSDB. O PSDB está aí na disputa presidencial, mas as pesquisas não têm sido muito favoráveis ao PSDB, indicam, apesar da queda, indicam um favoritismo ainda da presidente Dilma Rousseff. O senhor acredita que é possível reverter esse quadro ainda há 6 meses das eleições, prefeito? Eu acredito, até porque o trabalho de mídia, o trabalho de televisão, o trabalho de divulgação do novo projeto para o país, ele vai começar a ser apresentado à população só agora. Então, eu acredito que é natural, aquele que está à frente do poder, que já tem uma exposição natural, né, em razão de todo o trabalho que desenvolve, em razão da própria formatação da mídia no momento, é natural que ela esteja na frente, mas eu acredito que o candidato aí do nosso partido vem com uma proposta realmente interessante para o país, uma resposta rápida a tudo que vem acontecendo, e a gente não pode mais se calar, né? É problema na Petrobras, é o mensalão, é agora a questão com o doleiro, e tudo vai se fazer num pacote que a população realmente não pode fechar os olhos. Eu acho que é hora de discutir o novo pacto federativo, o fortalecimento dos municípios, e acredito que o PSDB vai entrar na campanha muito mais fortalecido, com essa proposta realmente de crescimento do país, e com relação à vantagem que ela ainda tem hoje, você já percebe que o momento é de caída, né? Sim. Já tivemos uma caída... Uma queda de 6 pontos. E que a tendência, na minha opinião, é realmente aumentar. Eu falo isso porque eu gosto de comparar, né? A gente fala governo do Estado, governo federal. A gente falou aqui de saúde pública. Eu tenho lá um investimento do governo do Estado, na cidade de Itanhaém, de 60 milhões no Hospital Regional Metropolitano, custeado pelo governo do Estado. Então são 60 milhões para a obra e mais o custeio mensal de 2, 3 milhões, que vai aumentar com a ampliação. E eu tenho que inaugurar agora uma unidade de pronto atendimento, que foi onde eu recebi cerca de R$1,5 milhão para a construção, mas que tem uma despesa de R$1 milhão por mês, que vai ser custeado para o município. Então isso precisa ser revisto. Claro. Todos sabem que o governo federal fica aí com mais de 60% de toda a arrecadação dos impostos, e o município com 12%. Tem que fazer o repasse evidente para todos os municípios. Sem dúvida, o municipalismo se impõe, é preciso que se imponha no Brasil. Prefeito, chegamos ao final. E agradecer muito a sua presença, mais uma vez aqui no Jornal em Foco. Muito obrigado, boa sorte, prefeito. Eu que agradeço ao Chico, ao professor Iberê, e me coloco à disposição para novas participações aqui no seu programa. Muito obrigado, prefeito Marco Aurélio Gomes. Obrigado, Iberê, mais uma vez pela presença do comentarista. Agradeço a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foco. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.